A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 20, nos versículos de 1 a 18. Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Se tu é inscrito do canal, se tu tá acompanhando os estudos bíblicos neste ano de 2025, tu sabe que nós começamos no capítulo 1 de Gênesis. E agora nós já estamos no capítulo 20. Se tu tá gostando, tá acompanhando, tá estudando, eu te convido, tá, a acessar a playlist, porque ali tu vai ter todos os vídeos já postados sobre Gênesis. E tu tá percebendo que desde o início eu tenho procurado o significado dos nomes próprios e de lugares no hebraico para expandir o nosso conhecimento, para que nós venhamos a entender de uma forma maior, mais abrangente, mais profunda. Pois bem, neste versículo nós vamos lançar mão desse conhecimento. Neguebe. Se tu lê esse versículo, tu vai dizer, ah tá, foi para lá, foi para cá. Olha só, Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Nós já vimos que Neguebe é um deserto, é um lugar seco, árido, inóspito, distante, ao sul, isolado, mais longe. E nós vimos que homens e mulheres de Deus são provados no deserto. Deserto para nós é sinônimo de provação, de desafio, de dificuldade ou de aprendizagem. Porque sim, quando nós somos provados, é para ser aprovado, é para que a gente venha a aprender, a crescer, a evoluir. Pois bem, Abraão partiu dali e foi para ser provado, foi para o deserto, foi para um lugar árido e seco. Um momento difícil, algo vai acontecer. O Senhor Jesus foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, Abraão está indo para o Neguebe para ser tentado, provado. Ele vai passar por uma situação desafiadora. Habitou entre Cádiz e Sur. Nós já vimos que entre esse Cádiz e Sur, ou entre Cádiz e Bered, lembra? Entre as cidades, a gente já estudou algumas dessas cidades, quando diz entre tal e tal, quer dizer, ele estava na divisa, ele estava no meio do caminho. Isso que é importante. Por isso que eu falei, se tu não assistiu, acessa a playlist, que daí tu vai poder maratonar os vídeos até onde a gente já chegou, que nós estamos no capítulo 20. Cádiz. Cádiz significa santo, sagrado, separado, consagrado, abençoado. Então, ele habitou entre Cádiz e Sur. E Sur, o que quer dizer Sur? Muralha, muro, fortaleza, lugar fortificado. Aí tu pensa, ele foi para o deserto, lá ele encontrou o sagrado, ele estava na presença de Deus, estava murado. O que é isso, murado? Protegido, guardado, fortalecido. Ele recebeu de Deus, da presença de Deus, da santidade de Deus. Habitou entre Cádiz e Sur. E aí diz que ele morou em Gerar. Então olha que interessante os verbos. Partiu dali e foi. Foi para o deserto. Habitou entre Cádiz e Sur. Quer dizer,
ele teve um tempo na presença de Deus, no sagrado, na fortaleza, na muralha. Tu tá entendendo? E aí vem o verbo morou em gerar. Aí nós vamos pesquisar o que é gerar. Gerar não tem nada a ver com o nosso gerar de gerar, tá? É o nome gerar. É um lugar específico para ficar, para permanecer, para fincar raízes, para crescer, prosperar. Tu conseguiu pegar toda a ideia? Olha se não é assim nas nossas vidas. A gente vai para o deserto, vai para um lugar difícil. A gente passa por uma prova. Ali, na hora da prova, da dificuldade, do teste, do desafio, tu encontra Deus, tu busca Deus, a santidade de Deus, porque tu te humilha. Tu tá no deserto, tu tá sofrendo, tu tá precisando de água, de comida, de proteção. Tu busca Deus, tu busca o sagrado. Quando tu busca Deus, tu te sente forte, fortalecido, murado, protegido, guardado por esse Deus que tu encontrou durante a provação, durante o teste, durante o desafio. E aí diz que depois deste processo ele vai morar em Gerar. Então, depois de que tu passa pela prova e tu é aprovado, tu pode prosperar, tu pode crescer, tu pode fincar raízes, permanecer. Aquele pode ser o teu lugar. Tu te encontrou, tu te achou, tá bem resolvido, tá? Isso é o verso 1. 2. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Aí tu vai dizer, mas Cândida, a gente já não estudou isso? Por isso que eu falei para vocês no início do vídeo. Acessa a playlist. Porque quando tu acessa a playlist, todos esses vídeos estão ali. Aí tu vai lá, clica naquele que tu quer, dá uma recapitulada, que nem os jovens. O nosso canal é de 35, 40, 50, 60 anos para cima. São poucos jovens que nos acompanham, infelizmente, né? Porque o jovem, se ele quer guardar puro o seu caminho, ele tem que ler a Bíblia. Então, seria ótimo se nós tivéssemos muitos jovens e muitas jovens aqui lendo a Bíblia conosco. Mas o que o YouTube me relata, o relatório que o YouTube me dá, é de que os inscritos do canal, as pessoas que assistem os vídeos, elas têm 35, 40, 50, 60, 65 anos. Então, os jovens, eles têm o hábito de acelerar os vídeos. Então, tu pode colocar a velocidade que tu quiser, porque sim, eu falo calmo, pausadamente, eu vou, eu volto, eu repito, tô explicando, tô lendo, né? E os jovens não têm paciência. Então, o que eles fazem? Eles botam velocidade 2. Aí eu fico bem rápido. Aí um vídeo de 20 minutos vira 10 minutos. E isso tu também pode fazer na playlist. Essa história que eu tô contando agora, tu diz, mas eu já vi esse vídeo aí. Só que o que foi mesmo? Aí tu vai lá na playlist e assiste. E aí tu pode até acelerar a velocidade, porque tu já assistiu a primeira vez. É só para relembrar e não perder a sequência. E também, claro, quando a gente não pode assistir um vídeo, ele fica salvo e aí tu pode recapitular ou assistir pela primeira vez na playlist. Qual é o título da playlist? Gênesis. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque tu vai ver que essa história de hoje parece uma repetição do capítulo 12, mas não é. É, infelizmente, tu cair no mesmo erro. Nós erramos, às vezes, os mesmos erros. E isso é muito triste. Todos nós somos pecadores e erramos, mas é melhor tu não ficar patinando no mesmo erro, porque isso significa que tu já tá amarrado, tu já tá preso.
Como eu digo, quando a gente erra, a gente pede perdão. Quando tu erra o mesmo erro, tu já tá precisando de libertação. Então, tu vai entender quando a gente começar a ler, tá? Que Abraão voltou para algum lugar que ele não deveria ter voltado. Ele errou o mesmo erro. E aí, tu não tá pensando assim, mas por que ele fez todo esse movimento, toda essa mudança? Foi para Gerar, já tá lá em contato com o rei de Gerar. Por quê? Por que será que ele partiu dali, dos Carvalhais de Manre, onde ele estava? Será que não era por causa da vergonha da história de Ló? Do fato lamentável das filhas terem engravidado o próprio pai? Será que era, vamos dizer assim, a certeza de que ele tinha que se afastar da sua parentela totalmente? Será que todos já não estavam comentando e ele não queria ser vinculado àquela história? A gente não sabe. A gente sabe que ele estava sofrendo porque ele foi para o deserto. A gente sabe que ele buscou a Deus, que ele estava entre Cádiz. Deus fortaleceu ele. Ele ficou fortificado, né, na muralha. Mas ele decidiu, como a gente diz, de mala e cuia, ir para Gerar. E claro, quando tu chega numa cidade e tu quer fincar as estacas, as raízes, tu acaba se apresentando para as autoridades. E olha o que aconteceu. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Então Abimeleque, ele era o rei, era a autoridade. E tinha chegado Sara. E a Bíblia já diz que ela era bonita, né? E que havia, vamos assim, este costume, né? E aí Abraão dizia que ela não era esposa, ela era irmã dele. E aí o rei achou por bem desposar, possuir, né? Mandar buscar Sara para ele. Tem que falar para vocês o que significa Abimeleque. É um nome aparentemente comum na Bíblia, porque nós teremos outros Abimeleques. Mas esse Abimeleque é o rei de Gerar. Abimeleque significa Meleque é pai ou Moloque é rei. Então, é uma expressão dizer que aquele rei era o pai, ou que aquele pai era um rei. E existe uma palavra que no português, né, é usada como sinônimo para criança, que é moleque, que não é uma boa palavra, porque a raiz da palavra moleque é esse Deus, essa divindade chamada Meleque ou Moloque, que fazia ou que exigia sacrifícios de criança. Então essa palavra não é boa para estar na nossa boca. Fala guri, fala menino, fala garoto, fala criança, fala rapaz, tá? Mas evita, porque tem toda uma explicação espiritual por trás, tá? Então, Abimeleque, ele é pai e ele é rei. E depois, quando aparecer de novo, eu retomo a explicação, amplio um pouco mais para vocês, tá? Porque este Abimeleque, ele não estava sujeito a isso. Então, por isso que eu não vou aprofundar. Eu só dei a notícia para vocês porque é uma oportunidade da gente corrigir algo que, infelizmente, a nossa cultura ensina errado. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai ser castigado. Presta atenção, você vai ser, quer dizer, você será. É o futuro. Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou porque ela tem marido. Então, aí tu entende que o adúltero é castigado com a morte. Porque o rei ia ser castigado com a morte porque aquela mulher que ele tinha tomado tinha marido.
Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara. Ó, diferente do faraó, diferente lá no Egito. Porque Deus se revelou a Abimeleque em sonho, antes da concretização. Lá foi diferente, lá teve praga, né? A gente assiste o vídeo. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Olha que interessante a resposta que ele dá, né? Ele confessa que não fez por mal. A gente erra sem querer errar. Davi pediu perdão pelas faltas, pelas falhas, pelos erros que lhe eram ocultos. Coisa que a gente faz sem saber, mas que ferem a santidade de Deus. Então aqui ele está dizendo, ó, com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Tipo, não foi por mal, né? Eu não planejei, eu não imaginava que eu estava incorrendo, né, em adultério. Que ela era casada, né, que ela tinha marido. Para tu ver aquilo que eu tenho falado para vocês desde o início. A mulher pertence ao marido. Ela é casada, ela foi dada para o marido. E isso para Deus é sério, porque Deus é que criou o casamento. E o mundo tem dito para nós o contrário. E infelizmente as pessoas têm ouvido isso, mas o que está na Bíblia, o que a Bíblia diz, o que a gente está estudando é claro, para Deus são dois que se tornam um. É uma só carne. E Deus abençoou o homem e a mulher, né? O homem e a sua mulher, isso é o casamento, e isso para Deus é muito importante. Então, mesmo ele sendo o rei, ele ia ser morto por ter tomado a mulher do próximo. 6. Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso, impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora, devolva a mulher a seu marido, viu? Pois ele é profeta e intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Aqui é a primeira vez que a Bíblia fala em profeta. Abraão é profeta. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você. Abraão é profeta. 8. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. Quando a coisa é séria, a gente levanta cedo, né? A gente se acorda, a gente pula da cama para resolver. Lembra do outro capítulo que os anjos de madrugada, né, eles tinham uma missão? É bem isso mesmo. E os homens ficaram com muito medo. Olha só que interessante. A palavra de Deus veio e eles temeram. Eles acreditaram. Bem diferente de Ló, dos genros, do que a gente viu no outro capítulo, né? Aqui eles tiveram temor. Eles tiveram medo. 9. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. Olha só como ele fala, né, o rei. E Abimeleque perguntou a Abraão: o que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Essa abordagem é a abordagem mais correta que tem. Quando alguém pecar contra ti,
Tu tem que ir e perguntar para a pessoa por que que a pessoa fez aquilo. E perguntar se tu fez algo que desencadeou aquilo. Se tu tá em falta, sabe? A gente não acusa, a gente pergunta, a gente questiona. Por que que tu tá fazendo isso? Ou por que que tu fez isso? O que que eu fiz? Eu fiz alguma coisa para que tu me tratasse dessa forma? Sabe? Tu muda o foco e aí a pessoa, 99% das vezes, vai confessar, vai reconhecer, vai abrir o coração para ti, porque a abordagem é muito correta, a forma de acessar o outro tá muito correta aqui, tá? É uma técnica que a gente usa. Quando a pessoa tá estúpida, tá agressiva, tá vingativa, tá rancorosa, não sei o que a pessoa fez, né? Tá violenta, sei lá. Tu perguntar. O que que é isso que tu fez? Por que que tu fez isso? Em que foi que eu pequei contra ti para que tu trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. O que é que levou você a fazer uma coisa dessa? Isso aqui é perfeito, tá? Muito bom. E isso resolve conflitos, tá? Abraão respondeu: é que eu pensei, olha aqui, eu pensei. Tá aqui a resposta. O meu eu, a minha vontade, a minha cabeça, meus pensamentos, ego. É que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar e eles me matarão por causa de minha mulher. Então o que que acontece? Ele tinha medo de morrer. E ele talvez também tivesse traumatizado com toda a história de Sodoma e Gomorra, de Ló, tudo devia estar abalado, sei lá, fico pensando. E aí, também é uma questão psicológica, a gente transfere, né, para os outros, a gente acaba projetando aquilo, e ele tava pensando, bah, vão querer me matar por causa da Sara. E essa expressão a gente tem que destacar. Não há temor de Deus. Certamente não há temor de Deus neste lugar. Então, aqui ele teve um pré-conceito. Ele partiu do princípio de que eles não temiam a Deus. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Gente, aqui ele está dizendo que ela é meia irmã, tá? Só que isso aqui é uma meia verdade. E meias verdades são mentiras. Lembra que eu disse para vocês, não importa ter corpo de verdade e cabeça de mentira, porque é mentira. E não importa ter cabeça de verdade e corpo de mentira, porque é mentira. A verdade é verdade, a verdade é verdadeira, a verdade é o Senhor Jesus, é uma pessoa. Não é 99% verdade e 1% de mentira. Não. Lembra o que a serpente falou para Eva? Certamente vocês não morrerão. É mentira, é engano. E essa é uma estratégia. Quando tu quer te justificar, te desculpar, atenuar tua culpa, tu mente. Tu conta uma história pela metade. Tu aumenta um ponto, tu faz qualquer coisa para se livrar. Olha o que Abraão está fazendo aqui. 13. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão. Então aqui eu sinto uma dorzinha, eu sinto um espinho, eu sinto uma coisinha aqui. Ele está dizendo que quando Deus me fez sair da casa, quer dizer, Deus me mandou, Deus me constrangeu, Deus me obrigou, Deus me fez sair, Deus disse, sai. E ele obedeceu, mas a gente viu que ele obedecia meio claudicando, meio vacilando, meio indo, meio vindo, né? Para andar errante por aí, olha a expressão, andar errante por aí. Tu não sente uma amargura, um cansaço, uma falta de fé, uma falta de esperança? Abraão estava cansado, eu acho, né?
de crer contra a esperança, de ter fé em algo que não acontecia. Mas a gente vê e viu por que não acontece. Porque ele não estava tão firme assim. Ele estava conhecendo a Deus, né? Mas, às vezes ele dava um passo para trás. E aqui parece que a gente voltou lá pro capítulo 12, né? Este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou seu irmão. Que favor é esse? Quando é que Deus mandou alguém mentir e isso ia ser um favor? E se isso fosse um favor, por que Deus ia castigar eles com a morte? Tu tá entendendo a mentira? O sofisma? O engano? Tu me faz esse favor, Sara. Aí Deus castiga. Então, não é favor, é mentira. Ele só tá fazendo... A gente chama isso de eufemismo. É tu trocar as palavras para amenizar, para anestesiar. Como a gente fala, dourar a pílula. Para que a coisa não fique tão feia, tão grave. Mas diante de Deus, é mentira. 14. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão. E lhe devolveu Sara, sua mulher. Aqui o que a gente vê? A restituição, a honestidade, o caráter de Abimeleque, como ele foi correto nesse ponto. Como ele disse, ó, sinceridade de coração e na inocência, né? Meia verdade não é verdade. Meia verdade é mentira. E Abraão mentiu. Abimeleque disse. E ele devolveu Sara, sua mulher, né? E Abimeleque disse: a minha terra está diante de você. More onde melhor lhe parecer. Tu entendeu? Lá, começou lá, ó, Gerar. Ele morou em Gerar. Esse é o lugar para ele fincar as estacas, fincar as raízes, crescer, prosperar, aprender, né? E a Sara, ele disse: dei 1000 moedas de prata ao seu irmão, como compensação por tudo o que aconteceu com você, e diante de todos você está justificada. Então, olha que interessante. Eu falei para vocês que Deus chamou Abraão e Sara, que Abraão é o pai da fé, né? Mas Sara, apesar de, creu e recebeu poder para ser mãe. Foi o primeiro vídeo quando eu falei para vocês sobre Hebreus 11. Tá aqui, ó. Ela foi justificada. Diante de todos você está justificada. Então, nunca foi ideia de Sara. Essa mentira era de Abraão. Esse engano, esse golpe, essa fraude, esse embuste, esse ardil, essa malandragem, sei lá, essa esperteza, usa a palavra que tu quiser para dizer mentira, era de Abraão. Ele tinha medo, ele colocou isso. É o que a gente fala também às vezes, né? Crenças limitantes. Tu acredita que vai acontecer, vão me matar por causa dela, ela é muito linda. E aí é uma oportunidade para tu pecar. Porque aí tu não exerce tua fé. Tu acha um jeito de resolver a situação de uma forma humana. 17. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos. Então, houve uma esterilidade no reino, né, na cidade, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Então, olha que interessante. Sara não tinha filhos. Deu aquele rolo, a ideia genial lá de Agar, lá de Sara dar Agar para Abraão, e aí nasceu Ismael. A gente está vendo toda essa peregrinação de Abraão, tudo que está acontecendo, e de novo ele volta para o mesmo lugar. O medo. E aí, aqui, Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou
Abimeleque, a mulher e as servas dele. Então, Abraão se conectou com Deus. Ele se arrependeu. Algo ocorreu, ele se libertou disso, porque Deus o usou para curar Abimeleque, a mulher e as servas. Sabe a consolação que tu recebe, a consolação que tu dá? A cura que tu recebe é a cura que tu dá? A libertação que tu recebe é a libertação que tu dá? Tu é um canal de bênçãos. Tu é um canal da misericórdia e da bondade de Deus. Tu é usado por Deus. Significa que Deus age através de ti. Então, quando Abraão intercedeu por Abimeleque e Deus ouviu, respondeu, dando a cura para Abimeleque, para a mulher de Abimeleque e para as servas, significa que houve cura, libertação, perdão em Abraão. Dessa história de ficar mentindo, falando isso. Então, o poder de Deus veio para Abraão, veio para Sara e veio para Abimeleque e veio para essa cidade, para Gerar. E ficou bem claro, é tipo assim, ó, um comercial, uma propaganda, um capítulo anterior. Deus tem o poder sobre a vida, Deus tem o poder sobre a fertilidade, porque esse capítulo antecede o nascimento de Isaac. A promessa de Deus era que Sara ia conceber. O anjo disse, daqui 1 ano eu vou voltar e tu vai dar luz a um filho. Então, como que eles iam gerar uma vida sem ser curados, sem ser perdoados, sem ser libertos, sem avançar? Eles precisavam disso. E foi o que aconteceu. Por isso que ele morou em Gerar, porque esse foi o lugar que Deus curou, libertou, abençoou. Então, a partir do momento que ele cura a esterilidade das mulheres lá, ele está curando Sara. Tu entende? Ele orou pela esposa do rei. E ela foi curada. Então, a esposa de Abraão também foi curada. E sim, o que a gente aprende com essa história, né? Que Abraão teve medo. E medo é falta de fé. Aí tu pensa, o pai da fé teve medo. O pai da fé vacilou de novo. O pai da fé confiou mais em si. Ele foi egoísta, né? Ele buscou a sua proteção. Ele não se entregou a Deus. E aí rolou toda essa situação, aconteceu tudo isso. Mas Abimeleque era sincero de coração e era inocente. E Deus teve misericórdia. Deus atendeu a oração do profeta Abraão. Porque o castigo iria vir e não veio. Deus teve misericórdia de Abimeleque, da sua esposa e das suas servas. Este vídeo antecede o nascimento de Isaac. Então, a gente acredita que antes da vida tem que haver o perdão. Tem que haver a restauração, a restituição. E foi exatamente o que aconteceu. O casal Abraão e Sara foi curado, libertado, abençoado e a vida veio, né? Isaac, que é o capítulo 21. Se tu gostou deste vídeo, do capítulo 20, se tu foi abençoado, se tu entendeu, aprendeu, curte o vídeo, comenta e compartilha. E se tu não for inscrito do canal, a Bíblia diz, eu te convido a te inscrever.